Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui a esse nosso encontro que trata da legislação penal especial. Meu nome é Rafael Dantas, sou delegado de Polícia Federal e professor aqui no curso LFG. O nosso tema de hoje aqui da legislação penal especial traz uma relativa novidade, em especial aqui no Brasil. É o tema do terrorismo. Outros países já enfrentam a ameaça terrorista há alguns anos. É um crime novo, é um crime diferente que difunde o medo, o terror em uma sociedade. A nossa Constituição Federal, lá em 1988, já antevia que isso podia acontecer. Porém, o legislador ordinário, nosso legislador ordinário, desde a edição da Constituição Federal de 88, não foi capaz ali de regulamentar esse tema com propriedade. Mas eis que acontecem alguns eventos aqui no nosso Brasil. A Copa do Mundo de um lado e a Olimpíada. Para a realização da Olimpíada aqui no Brasil, os países mais desenvolvidos exigiram que nós tivéssemos uma legislação antiterrorismo, porque em que pese grupos terroristas ignorarem praticamente o Brasil, os atletas das delegações desses países estrangeiros poderiam ser vítimas do crime de terrorismo. Isso quase aconteceu, não fosse a atuação das nossas polícias. Mas para isso precisaríamos de um mecanismo legal para coibir o terrorismo. Mas lembrando, numa resposta para concurso ou mesmo para desenvolver aqui, eu preciso partir da norma mais importante. A norma mais importante é a Constituição Federal. Vamos ver o que a Constituição Federal diz aqui? Olha lá. No artigo 5º, inciso 43, diz que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia e indulto também, né? A prática da tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo. Então nós temos aqui no tal do TTT, um dos T's é o terrorismo. E os definidos como crimes hediondos. Então, o terrorismo, logo de cara, já é um crime hediondo? Não. É um crime equiparado ao hediondo. Ok. O problema é que nós não tínhamos uma regulamentação do que era terrorismo. Não tínhamos uma definição legal. Eu preciso, aqui segundo o princípio da taxatividade ou da certeza, saber o porquê eu estou punindo alguém. Eis que em 2016, lembra lá, época da Olimpíada, né? É editada a Lei 13.260. E essa lei diz o seguinte, que regulamenta o dispositivo ali do inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal, disciplinando que o terrorismo e tratando-se das disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista. Bom, se não tinha fórmula, imagina a reformula, o que não foi. Qual que é o nosso primeiro problema aqui? O primeiro problema é que a Constituição Federal vai em frente. Nós temos ali um outro inciso que diz que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ora, isso não me parece terrorismo? Eu querer derrubar o próprio Estado? Mas será que a Lei 13.260 também regulamentou esse próximo inciso 44? A resposta é não, não, não. A Lei 13.260 regulamentou apenas o inciso ali
43 da Constituição Federal, ok? E não esse. Mas e quanto ao inciso 44, que trata do inconformismo político violento? Nesse caso, o legislador se acovardou. A mens legis da lei antiterrorismo visa coibir atos de terror para todos os fins, menos os políticos. Tá ok? Por que disso? A lei foi editada num período de conturbação política. E nesses períodos não se adota a melhor das técnicas de redação legislativa. O Brasil iria receber uma Olimpíada e tinha medo de um vexame. Então foi o consenso possível na época. E o que isso reflete aqui na prática? O terrorismo da Lei 13.260 é imprescritível? Não. Não. Então, os crimes aqui da Lei 13.260 prescrevem? Prescrevem. Tá ok? Então, o único crime atualmente, né, imprescritível no Brasil continua sendo o racismo. Mas, Rafael, não existe nem uma linha dissonante da doutrina? Existe. Alguns doutrinadores dizem que a Lei de Segurança Nacional, lá de 1983, lá no seu artigo 20, regulamenta, né? Foi recepcionada como regulamentadora aqui desse inciso. Porém, como essa lei foi editada nos estertores, né, do regime militar, ela não é aplicada atualmente. Mas fica aqui a ressalva. Ok. Mas é a lei que nós temos, né? A lei que nós temos é essa, a lei antiterrorismo. Então vamos ali à Lei 13.260. Ela procura definir esse tema. Vamos dar uma lida na lei aqui. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade, olha o nosso dolo aqui, ó, de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo, olha aqui a classificação, que tipo de perigo, a pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Ontologicamente, o que é que significa terrorismo? Trata-se de impor o medo e a insegurança e o temor a uma sociedade por meio de ameaças e de atos violentos. Logo, para que fique bem claro, o terrorismo transcende as vítimas imediatamente atingidas ou ameaçadas. A intenção do terrorista é, por meio de um ou mais atos de terror, difundir, gerar um sentimento de terror e de aversão em toda uma sociedade. Tem muito doutrinador que diz, o terrorista ele não quer matar aquelas pessoas. Não é isso. Ele quer matar aquelas pessoas, pouco importa quem sejam, em algumas situações. Mas ele quer também, por meio daquelas mortes, provocar o temor, o terror social ou generalizado. Tá ok? Cuidado com essa expressão. Escrever isso na prova, você tá fora. Tá certo? Procura-se o quê? Sequestrar a vontade de um povo. O terrorismo, ele é antidemocrático também. Um povo vai decidir não por meio da vontade democrática, não por meio de um convencimento com liberdade e consenso, mas por meio da chantagem e da intimidação. Então o termo chantagem
revela muito bem a mens legis aqui para que a gente possa conseguir responder corretamente numa prova. Então não é que ele não queria matar, ele quer matar aquelas pessoas. Mas ele não quer só isso, ele quer com isso mandar um recado. O terrorista hoje em dia, ele nada mais é do que um propagandista. Ele usa de uma propaganda midiática como forma de ameaça. Como forma de ameaça. Pergunta aqui. Quando você pensa em terrorismo, você já pensa ali no Estado Islâmico, na Al-Qaeda, e tem diversos grupos ali, né? Tinha as Brigadas Vermelhas, Tigres-Tâmens. Então imagina ali um grupo querendo tomar território. Pergunta, o terrorismo é um crime de concurso necessário? Ou um crime plurissubjetivo? O que isso quer dizer? É necessário a existência de mais, é necessária a existência de mais de um agente para que esse crime possa ser cometido? Por que essa pergunta é interessante e importante? Como é que os atos de terrorismo contemporâneos acontecem? Essas organizações terroristas foram sendo desmembradas, né? É difícil deles sobreviverem. Então, hoje em dia, eles valem-se dos lobos solitários. Pessoas com pouca consciência, pouca ética na mente, que ouvem a propaganda terrorista, aliam-se ali por meio de redes sociais, da internet, a grupos terroristas e praticam atos sozinhos. Ele pega a direção de um caminhão, de uma van, pega uma faca. Essa pessoa responde por terrorismo? Volta aqui na lei, ó. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos. Então a nossa resposta é negativa. O terrorismo é um crime unissubjetivo. Então ele é praticável por mais de um agente, tá ok? Pode ser só por um agente? Pode, tá certo? Então, um crime praticável por um só agente. Pode ser praticado por mais? Pode. Mas eu posso responsabilizar apenas uma pessoa por um ato de terrorismo? Posso. É o caso do lobo solitário. Ele só ouviu a publicidade terrorista. Ele não tem ligação anímica com o fulano ali. Ele viu a publicidade e cometeu. Então, posso responsabilizar um só terrorista? Posso, sim. Ah, mas e se ele agiu influenciado? Eu pego umas mensagens ali no telefone celular dele, do sujeito Não tem problema. É possível a participação e a coautoria no crime de terrorismo. Então, aquele que influenciou, aquele que induziu e instigou, vai responder como partícipe. Lembrando que o partícipe pode ter até uma pena maior do que o autor do crime. Tá certo? Outro aspecto muito importante aqui na lei antiterrorismo diz respeito às razões, às motivações do terrorista. Ele não está praticando um ato terrorista porque ele está inconformado com a redução do nível de sódio que tinha no miojo. Ele tem um motivo subjacente. E esse é o elemento subjetivo do tipo específico nosso aqui. Se eu não demonstrar esse elemento subjetivo específico, esse dolo específico, eu não posso defini-lo como autor de crime de terrorismo. Tá ok? E quais são essas vontades especiais que o agente busca satisfazer quando pratica o crime? Vamos lá. São duas grandes classes de objetivos especiais. O primeiro é a motivação. Qual que é o inconformismo que ele tem? Vamos lá. Qual que é a motivação dele? Olha aqui na lei, ó. Primeiro é a xenofobia. O que é xenofobia? Xenofobia é o sentimento de aversão a estrangeiros, né? Então eu não gosto de estrangeiros. Depois, a discriminação. Discriminar significa tratar com diferença, segregar, ou o preconceito. Tem um juízo preconcebido,
sem conhecer aquela pessoa individualmente, baseado em estereótipos. Então, ou a segregação, ou um conceito, né, preconceito em estereótipos de raça. Raça é a divisão irracional de seres humanos sob o ponto de vista biológico. Só existe uma raça humana, segundo o projeto Genoma. Baseado em quê? Em caracteres externos, caracteres étnicos, caracteres linguísticos, culturais. Tá ok? Então eu posso ter preconceito e discriminação de raça. Qual é o dos piores e mais arraigados preconceitos? É o de, aqui a lei fala, ó, depois de raça, ela diz de cor. Cor é a pigmentação da epiderme humana, né? Então, preconceito ou discriminação de raça. A lei começa a ficar redundante. Etnia é o conjunto de caracteres que definem uma comunidade, como língua, como cultura, como costumes. E também discriminação ou preconceito em razão de religião, que é a crença das pessoas em algo divino. E essa crença é manifestada por crenças ou cultos. Então, algum desses motivos provoca uma inquietação no terrorista. E essa inquietação pode ser manifestada numa democracia de maneira não violenta. Então aqui que está um outro problema que nós estamos enfrentando aqui, eu não vi nenhum doutrinador ainda falar disso. Compreender a liberdade de expressão também. Tivemos problemas graves nos Estados Unidos, um sujeito que atropelou... Sim, o sujeito que atropela alguém por discriminação racial pratica ato de terrorismo. Agora, aquele que apenas discursa dizendo que acha que tem uma raça superior, esse não. A publicidade de nazismo no Brasil é crime, lá não. Então, essa inquietação pode ser manifestada desde que de maneira não violenta. Só que o terrorista não faz isso. O que ele faz? Ele comete, voltando aqui, ó, ele comete, né, na prática de um ou mais indivíduos, atos previstos nesse artigo, nós vamos ver já já como é que ele vai aterrorizar, com a finalidade de provocar terror social ou generalizado. O que é provocar terror social ou generalizado? Trata-se de difundir o medo, em uma sociedade ou comunidade, trata-se de difundir o medo em uma comunidade ou sociedade, provocando alteração no comportamento dos indivíduos. Difundir o medo em uma sociedade ou comunidade, provocando alteração no comportamento dos indivíduos. Essa é a finalidade dele, que as pessoas não saiam mais à noite, que as pessoas não andem mais na calçada, que as pessoas não mais visitem essa cidade, migrações forçadas, tá ok? Essa é a finalidade. E ele faz isso tudo expondo, voltando aqui, ó, expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz pública ou incolumidade pública. Então significa que esse ato de terror precisa expor de maneira real e concreta a perigo pessoa, patrimônio, paz pública ou incolumidade pública. Então estamos diante de um crime de perigo concreto, segundo a descrição aqui do artigo 2º, tá ok? Aqui é um C, tá? É um perigo aqui concreto, período concreto. Não se presume esse risco, eu preciso demonstrar um trecho real. O que é esse perigo? Bom, seria explodir uma bomba, provocar um incêndio, dar um tiro. O que é que são esses atos de terrorismo? Colocar fogo numa escola? Eu não posso deixar isso ao arbítrio aqui do intérprete. Isso seria matar a taxatividade, princípio do sistema de justiça criminal.
Por isso a lei responde. O que é que são atos de terrorismo aqui? Artigo 2º, parágrafo 1º. Olha lá, são atos de terrorismo. Usar, então usar aqui o primeiro núcleo significa valer-se efetivamente de algo, ou ameaçar, então é anunciar, prometer que vai utilizar, né? Ameaçar, usar. Transportar, levar de um lugar para o outro, guardar, né? Então vigiar ali, guarnecer algo, portar, carregar consigo, né? Junto ao corpo, trazer consigo. Então não junto ao corpo, mas uma mala, uma mochila, né? Então eu estou diante aqui, olha quantos verbos, ó, de um tipo misto alternativo. O que significa um tipo misto alternativo? Significa que a prática de mais de uma conduta típica em um mesmo contexto fático configura crime único. Então o sujeito que traz, transporta, guarda e depois porta, no mesmo contexto, a mesma dinamite, pratica crime único. Claro que a sua culpabilidade será elevada, o seu grau de censura social será elevado, mas estamos diante de um tipo misto alternativo, sim. E o objeto material aqui? Qual que é o objeto material? Ah, olha lá. Explosivos. Explosivo é a substância que provoca explosão, né? O deslocamento de ar e de projéteis em alta velocidade, como pólvora, como dinamite, como explosivos plásticos, né? Que mais? Gases tóxicos é o fluido gasoso que prejudica o funcionamento do corpo, né? Então eu tenho aí o gás sarin, o agente laranja, venenos, né? Veneno é uma substância que interrompe função vital do corpo. Então eu já tenho toxinas, algo nesse sentido. Conteúdos biológicos são micro-organismos patogênicos arranjados ou desenvolvidos para adoentar ou matar. Então, micro-organismos patogênicos, pode ser vírus, pode ser bactéria, pode ser esporo, né? Arranjados ou desenvolvidos. É uma arma biológica para adoentar ou matar. É o antrax, é a peste bubônica, varíola, né? Eu posso usar de tudo isso. O conteúdo pode ser também químico, que está escrito aqui na lei, né? Seria uma arma tóxica, né? Então seria uma arma tóxica, o que lá o Bashar al-Assad terminou usando contra a sua própria população, tá certo? Ou um conteúdo nuclear. Então cuidado aqui, ó, porque a lei fala conteúdo biológico, químico ou nuclear, né? Então é uma substância radioativa que provoca ou a mais forte das explosões ou a contaminação por longo tempo. Então pode ser tanto uma arma nuclear própria, como uma arma nuclear imprópria, a tal da bomba suja. Eu tenho uma bomba ali feita com pólvora, com dinamite, e tenho material nuclear. Eu tenho césio, eu coloco plutônio, urânio em volta da bomba. A bomba explode e espalha o material nuclear. O material nuclear não espalha, não explode, mas ele contamina uma grande área por milhares de anos, o que é terrível. Só isso? Não, o terrorista, infelizmente, ele é criativo. Olha lá. Ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa, certo? Então eu tenho uma fórmula legal e uma cláusula genérica. Então eu tenho o tal do gás asfixiante, né? O pulso eletromagnético que eu destruo todos os sistemas eletrônicos, tá ok? E o que isso causar danos ou promover destruição em massa? Significa causar mortes, lesões ou prejuízos significativos e de maneira maciça.
atingindo ou podendo atingir grandes parcelas de população, território, países. Tá ok? Então, lembrando que esse é um crime de perigo e de perigo concreto, eu preciso encontrar, junto do delinquente, algo com uma potencialidade lesiva significativa. Então, achar um rojão na bolsa de uma pessoa não o torna um terrorista. Já achar certa quantidade de pólvora em rojões, e essa pólvora pode provocar determinada ali destruição, caixas e caixas de rojões, bombas caseiras, coquetéis Molotov, a depender da motivação, sim, eu posso configurar ali um crime de terrorismo. Então não é qualquer, né, pequena bomba, né? Ah, e a arma biológica? Não. Aí depender do objeto material, mesmo pequena quantidade, tem o potencial de dano elevadíssimo, principalmente o de terror, de aterrorizar uma sociedade. Quem é que pode ser sujeito ativo aqui nesse crime? É só o árabe? Não. É qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E o sujeito passivo? O sujeito passivo nós temos dois. Primeiro é a sociedade que pode ficar atemorizada. E depois, as pessoas diretamente vitimadas pelo terrorista. E quanto ao elemento subjetivo? O elemento subjetivo é o dolo específico revelado nessas intenções de destruição em massa por motivação racista, motivação religiosa, né, xenofóbica, tudo isso. Mas será que só assim ele pode provocar atos de terrorismo? Não. Mas as próximas formas ficam para o nosso próximo encontro. Bons estudos e até lá!